Uma história, real ou não, pode se espalhar mais rápido que uma doença. Sabia? E em pouco tempo, essa história pode consumir a mente das pessoas. É assim que lendas são criadas. E algumas até hoje nunca foram solucionadas. Loira do banheiro. Você já viu alguma? Se viu, me conte. Homem do saco. E aí, alguma experiência? Chupa-cabra? Mas será que são só lendas mesmo? Bom, nós não precisamos ir muito longe para encontrar lendas que ainda são um mistério. Bem na esquina da Avenida São João, em São Paulo, uma construção tem um passado sombrio e provavelmente também guarda pessoas que ainda não deixaram esse mundo. Uma mãe e seus 2 filhos. Mas não do jeito que você pensa. Os 3 foram mortos a tiros nos anos 30. No lugar, o chamado Castelinho da Rua Apa. Eu conheço muito bem. Abrigava uma família bastante influente para a época. Dona de um cinema na região, o chamado Broadway. Maria Cândida Guimarães dos Reis, de 73 anos. Havia se tornado a matriarca da família. Logo depois da morte do marido. E mal sabia ela que uma nova tragédia viria no futuro. Mas o que você precisa saber é que ela tinha 2 filhos. Armando, de 43 anos, e Álvaro, de 45. Ambos formados em Direito e que já tinham um nome conhecido na cidade. De acordo com a lenda, foi as diferenças de personalidades dos 2 que levaram à tragédia. Depois que o patriarca da família morreu, Álvaro tinha planos de fechar o tal do cinema para abrir uma pista de patinação. Afinal, esse era um dos esportes que ele praticava. Só que Armando não gostou da ideia. Por ser o encarregado do dinheiro da família, ele não acreditava que uma pista de patinação fosse trazer o dinheiro que o cinema trazia. Em 1937, depois de uma discussão dentro do tal Castelinho, os irmãos não aguentaram mais as diferenças e ameaçaram um ao outro com armas de fogo. Maria, a mãe, se colocou no meio para impedir a briga e acabou se tornando uma das vítimas. Acredita-se que Álvaro matou a mãe e o irmão e, depois de ver o que havia feito, cometeu suicídio com 2 tiros no peito. Só que não precisa ser detetive para dizer que é uma forma muito incomum de tirar a própria vida. Como a mão de Armando tinha pólvora, alguns legistas passaram a acreditar que ele tinha sido responsável pelos crimes. Mas e se não for? Alguns médicos disseram que Maria foi morta com 4 tiros e não 3, sendo 2 deles disparados de uma arma diferente da encontrada na cena do crime. Talvez uma 4ª pessoa estivesse presente no lugar. E a morte da família tenha sido encomendada. Fato é que o Castelinho ficou abandonado por um tempo. E quanto mais ele ficava velho, mais as lendas se espalhavam. Gritos, choros, passos. Ele foi restaurado
entre 2015 e 2017, mas parece que não adiantou. Ainda hoje, existem relatos de que os espíritos da família não foram embora e que eles continuam chorando pela tragédia, tentando deixar esse mundo. E não são só construções que carregam a fama de serem mal assombradas. Você já ouviu falar na lenda do Opala Preto? Pelo que eu consegui encontrar, ela começou nos anos 70, depois da morte de um bandido chamado Ubiratã Carlos de Jesus Chaves. Ele estava dirigindo pelo Rio de Janeiro, quando sofreu um acidente em um túnel. E ao invés de ter deixado esse plano, ele teria ficado preso ao carro. Diz a lenda que todo aquele que tentasse passar pelo túnel durante a noite seria perseguido pelo Opala Preto. Não sei dizer a veracidade dessa história, até porque eu tive a sorte de não passar por aquele túnel. Mas eu sei que, por algum motivo, a lenda voltou recentemente. Lá em São Paulo, começaram a surgir histórias de crianças sequestradas por um Opala Preto. E o objetivo desse crime era um só: vender os órgãos delas. A história gerou um alvoroço entre famílias que entraram em contato com as autoridades com medo de que suas crianças fossem as próximas vítimas. Até mesmo um grande jornal recebeu o relato de um cara dizendo que conhecia uma pessoa que recebeu o corpo do filho já sem vida e R$2.000 em dinheiro. Com o cadáver, havia uma mensagem falando que ele não sentiu dor quando morreu. As autoridades não encontraram provas dos crimes e muito menos do Opala. Então, a lenda logo foi desmentida. Alguns dizem que era uma versão moderna do Homem do Saco ou Bicho-Papão, feito apenas para assustar as crianças. Mas há quem argumente que esse Opala ainda está por aí, esperando o momento certo para fazer a próxima vítima. Me diz aqui, você já teve medo de fazer parte de uma lenda? Eu não consigo te provar a veracidade dos fatos a seguir, mas os detalhes são tão, como direi, palpáveis, que é até difícil não pensar que eles realmente aconteceram. Foi em 18 de junho de 2005, em Manaus. Os 3 irmãos Aragão são localizados pela polícia. Roberval e Reinaldo estavam desaparecidos e foram encontrados mortos. Roberval tinha morrido por asfixia e foi encontrado com o rosto completamente roxo. Já Reinaldo estaria deitado no chão, o corpo em posição de cruz. A irmã dos dois, Alicia, foi encontrada andando por uma mata, com sinais de um surto psicótico. E um detalhe, sem nenhuma roupa. Dizem que as primeiras notícias sobre o caso exageraram demais no que havia acontecido e que ninguém nunca soube exatamente o que se passou com os irmãos Aragão. Isso até 2008, quando uma carta, aparentemente assinada por Roberval, veio à tona. Pelo que se sabe, na época, Alicia estava fazendo tratamento psiquiátrico por tudo o que aconteceu. Mas o que nos interessa aqui é a tal da carta. No texto, Roberval começa com a data,
15 de junho de 2005. Ele diz que vai dar início ao fato que mudaria os rumos da humanidade. O curso da história e o que os tornaria ícones de qualquer religião, seita ou ordem secreta. Esse fato, que é chamado de ritual, em um segundo momento, teria sido preparado pelos irmãos durante os 3 anos anteriores ao fatídico dia. Ao que parece, enquanto Roberval escrevia a carta, os irmãos estavam viajando em direção a uma cabana bem afastada de Manaus. E ao chegar lá, começaram os preparativos para o tal ritual. Mas que ritual seria esse? Você me pergunta. Bom, os irmãos Aragão queriam invocar Rottenbrak, uma entidade que aparece com frequência em lendas urbanas. Um espírito, ou talvez um demônio, uma espécie de ser elemental inteligente, capaz de moldar uma forma física para falar com humanos. Eu não vou falar os detalhes sobre o ritual que eles fizeram, porque não quero que nada de ruim aconteça com você. Mas saiba que envolve um punhado de material estranho e até mesmo círculos de sal para proteger os participantes de outros problemas. Até frases em latim foram colocadas no meio. Depois de um tempo, o irmão de Roberval foi possuído por Rottenbrak e começou a conversar com os outros 2 Aragão. Ele falou sobre a vida, sobre o que acontece após a morte, sobre o inferno e como os demônios são mais inteligentes que os seres humanos, dizendo o ser que o inferno não é um local para tortura, mas sim um tipo de paraíso, para onde são levadas as almas daqueles que agradaram os seres de lá. A noite seguiu e a situação saiu do controle. Roberval disse que seu irmão estava fora de si. Disse que teria agredido a irmã e que ele não viu outra opção a não ser deixá-lo desacordado. Mas parece que isso acabou matando o Reinaldo. E quanto a Alicia, ela estaria andando nua porque precisou ter uma relação sexual com Rottenbrak enquanto ele estava no corpo do seu irmão. Quando as coisas se acalmaram, Roberval ficou dentro da cabana, tentando lutar contra o maligno que aparentemente estava tentando atacá-lo. E parece que ele perdeu a batalha, já que foi encontrado sem vida dias depois. Ficou curioso para saber mais sobre a história? Aqui vai uma dica. Não vá atrás dos detalhes, porque esses detalhes podem ir atrás de você depois. Não brinque com essas energias. Procure sempre estar feliz, alegre, positivo. E não façam com o outro aquilo que você não quer para você. Você sabe disso, não sabe? Durma bem.